Como é que é o nome do senhor? Sid Clay. Sid Clay. Quando o senhor começou a vir no congresso, quando o senhor chegou, o que o senhor estava passando? Eu cheguei com uma vida toda destruída, né? Endividado, com mais ou menos 80 mil de dívidas. Sei. Viciado. Viciado no quê? Viciado no álcool e na pornografia. Sei. Luz cortada, água cortada. Eu tinha uma agropecuária que eu quebrei, fali e jurado de morte. Cheguei com uma semana para pagar um valor assim absurdo. E a pessoa para quem eu devia... Queria te matar? Tinha uma semana para me pagar aquele valor. Foi assim que eu cheguei. Desesperado mesmo, né? Eu já não era mais uma criança, já tinha 30 e poucos anos já. E, assim, tudo que eu fazia dava errado, na verdade, né? Começava bem por um tempo, depois problema de vício, problema de... E acabando, dava tudo errado. Dívidas e mais dívidas. Conquistava e perdia tudo. Ficava na lona mesmo. O senhor conquistava? Eu chegava a conquistar. Mas não estabelecia? Não, senhor. Perdia. E não só perdia, ficava endividado, né? Assim, na minha família eu era uma vergonha, né? Porque ninguém mais dava crédito no que eu falava, né? Se eu fosse pedir um fiado numa vendinha perto de casa, ele poderia me dar, mas vender fiado não vendia. Porque não pagava. Eu não era uma pessoa mau caráter, mas a situação ficou tão difícil para mim que até o que eu tinha, assim, que era aquela força de vontade de vencer, eu já tinha perdido já. O vício já me tomou, né? Sei. Eu cheguei assim na igreja. O que o senhor fez para mudar essa situação? Primeiro, o que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho uma empresa de hidromassagem, a gente faz a instalação e vende os equipamentos. Eu faço a instalação, vendo o equipamento. E são spa que a gente instalou. Eu tenho uma carteira de clientes, mais de 1.000 clientes. Pousadas, hotéis, motéis, tudo que você possa imaginar que tem banheiro, eu faço assistência. Sua empresa? Sim, senhor. A gente faz toda a instalação. Aquele que chegou viciado, aquele que chegou desacreditado. Esses são apartamentos que a gente tem alugado, são quatro. Seu? Sim, senhor, tudo meu aí. Alugado? Não é nada financiado. Os carros também, falta mais um, tem 4, mas isso aí estão os 3. Nessa pandemia a gente comprou um sítio lá em Águas Mornas. Aquele que chegou quebrado, falido, destruído, viciado, né? Destruído. Eu já não acreditava mais em mim, né? A vergonha era tão grande que, assim, eu não tinha coragem de me matar, mas a minha vontade era dormir e não acordar mais. Em todas as áreas da minha vida tinha problemas. Tinha problemas? Sim, principalmente espiritual, né? Sid Clay, o que o senhor fez para mudar a sua vida? Porque isso não foi do dia para a noite. Não, o que aconteceu? Eu já estou 19 anos na fé. Sei. Então, foi passo a passo, né? Então, com Deus, nada é passo de mágica, né? É tudo degrau por degrau, né? Mas quando eu entrei na igreja, pastor, eu entendi, né, que primeiro eu tinha que resolver por dentro de mim, o meu lado espiritual. Eu precisava ter um encontro com Deus, eu precisava de uma libertação. Eu precisava levar Deus a sério, né? Colocar Ele em primeiro lugar. E foi desse momento que realmente a minha vida começou a mudar. Primeiro por dentro. Depois as coisas começaram a mudar por fora. Primeiro o senhor começou a obedecer. Com certeza. E até hoje eu coloco Deus sempre em primeiro, né? Hoje eu sou casado, muito bem casado, tenho filho. Mas assim, Deus está em primeiro lugar, né? E não é só de boca, né? É com atitudes mesmo. Né? Com atitude, né? Eu honro sempre em primeiro lugar o altar. O que é essa palavra aqui para o senhor? Essa palavra foi a minha mudança de vida, né? Na verdade, a minha vida está nessa palavra, né? Está no altar, né? Eu tenho a consciência. Tudo que eu conquistei foi através da fé. Através da obediência com Deus, entendeu? Então eu preciso me manter firme com Ele, né? Porque eu reconheço isso. As pessoas que assistem os programas de TV, ouvem a rádio, elas falam que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o senhor está sendo pago. Mas não é verdade, porque eu tenho como provar, né? Quem me conhece sabe, né? E as coisas estão aí. Entendeu? Hoje meu nome é limpo, o nome da minha empresa é limpo. Eu tenho crédito, né? Eu compro nas lojas, eu compro onde que eu quero. E até a minha família. Interessante que nada é por acaso, né? Eu vim sair de casa hoje, aí os meus vizinhos que já me viram naquela situação, né? De derrota, né?
Aí um estava conversando com o outro, um tem até um pet shop, estava conversando com o outro. Aí assim, ele me chama, meu nome é Sid Clay, mas o pessoal lá me conhece como Cidinho, né? Aí um daquele ali, o Luciano, o nome dele, ele falou assim: ô Cidinho, quem te viu e quem te vê, né? Ele falou para mim. Que forte. E eu vim para cá e com essa palavra na cabeça, né? Ele assim: quem te viu e quem te viu, porque, olha, eu cheguei a pedir cheques para fazer rancho, cheques predatados, né? Fazer rancho, o que é? É fazer compra. A compra no mercado? Aqui a gente fala. Fazer rancho o nome? Legal. Eu fazia assim, era uma vergonha, porque, na verdade, eu não tinha nem coragem de pedir, era a minha esposa que pedia. Sei. Aí pedia cheques para fazer compras, aí para 40 dias. Quando chegava naquele 40 dias, tinha que pedir para outra pessoa dinheiro para poder cobrir o cheque de terceiro. Que sofrimento, né? Mas eu não ficava em casa dormindo o dia todo, não quer trabalhar. Não, eu não era um... Só lutava. Guerreava, mas parecia que quanto mais eu fazia, menos eu tinha resposta. Não dava nada certo, na verdade. E começou a obedecer, deu certo. Graças a Deus. E até hoje eu obedeço essa palavra, né? O que é altar? O que é fogueira santa para o senhor? Então, a fogueira santa foi realmente o divisor de águas, né? Foi numa fogueira santa, na primeira fogueira santa que eu fiz, que eu vi realmente o poder de Deus, né? Porque na primeira fogueira santa ele já me livrou daquele senhor que estava me jurando de morte, né? Ele abriu uma porta que eu consegui quitar, uma dívida impagável com ele. O altar funciona. Com certeza, né? E eu posso provar isso porque realmente tem funcionado, né? E assim, eu levo Deus a sério, né? Eu não brinco com o altar, eu levo Deus a sério. Assim, primeiro é Ele. Eu sempre eu priorizo sempre o altar, né? E Deus nunca me deixou na mão, entendeu? Nunca vai deixar. Esse terreno que a gente adquiriu no ano passado, um sítio, né? Então foi a direção de Deus, entendeu? E a gente conseguiu acertar isso, conseguimos construir tudo com recurso próprio, não pegamos financiamento para ficar construindo. Não. Toda a casa, tá tudo já paga, mão de obra, e já ligaram a energia, já está estrada, tudo assim a gente vendo Deus agir, né? Maravilha. Mas quando chega na época da fogueira santa, eu já priorizo o altar. Se lá der, se não der, mas o que eu votei com Deus, eu cumpro. Se tiver uma conta para pagar, um fornecedor para pagar, alguma coisa, mas eu prometi para Deus aquilo ali, é de Deus, entendeu? O dízimo é sagrado também. Com licença, o senhor nunca pode perder isso aqui. Essa é a riqueza do Senhor. Sua riqueza não é isso aqui, não. Sua riqueza é a sua fé. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida do seu Sid Clay a cada dia. E abençoe você que está assistindo agora e você diz assim, olha, parece que a história desse homem é tudo que eu estou vivendo hoje, o ontem dele, o passado dele, o que ele passou, o que ele enfrentou na vida. Pastor Juliano, parece que é a minha história. Eu acordo cedo, eu trabalho, eu luto, mas eu não vejo na minha vida financeira os resultados que eu gostaria de ver. Eu vejo sim uma amarração, eu vejo um peso. Parece que para mim tudo é mais difícil. É tão complicado eu ganhar o meu pão de cada dia. Eu não quero nada dos outros, eu não tenho inveja de ninguém, eu não faço mal para ninguém, mas por que tudo se levanta de ruim contra mim? Meu amigo e minha amiga, presta muita atenção, por favor. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Nós estamos numa luta entre o bem e o mal. E o prêmio, o alvo, é eu e você. A disputa é pela nossa alma. Então, os problemas financeiros que surgem na sua vida, que surgem na sua empresa, no seu negócio, no seu local de trabalho, é para tirar a sua paz, para você viver angustiado, angustiada, maltratando seus filhos, maltratando a sua esposa, maltratando o seu marido. O mal que é você assim, perdido, desorientado, saindo aí com esse carro correndo, desesperado, sabe? Agiotas te cobrando, e você tem que fazer uma escolha. Ou você para com tudo isso e vem buscar a Deus, ou as coisas vão se tornando aí uma bola de neve. Esse problema que você está vivendo hoje, você disse o ano passado que ele seria resolvido. E nada. Você até agora, nós já estamos findando o mês de março. Para você pensar.
Estamos chegando no fim do mês de março. Se você não vier buscar, se você não tomar uma atitude, quem vai tomar? Eu estou falando com você aí do Oeste, que você pode ir com o pastor Sérgio, com o pastor Oliveira. Você de Blumenau está aí o pastor Igor, que você pode estar com ele aí na sede, fazendo o congresso. Você de Lages está o pastor Alex aí, que você pode estar com ele. O pastor Jorge está aí em Criciúma. Em todos os lugares do estado de Santa Catarina, nós temos a reunião do Congresso para o Sucesso. E segunda-feira eu te aguardo aqui. Eu quero colocar agora, vou pedir para mostrar, por favor, um momentinho só. Presta bem atenção, por favor. Escuta o que eu vou te falar. Essa matéria fala um pouco do que é a realidade hoje. As pessoas estão sofrendo na vida financeira. Acompanhe e daqui a pouco eu estou de volta. A falta de dinheiro e as dívidas abalam a autoestima de muita gente. A senhora está devendo no supermercado há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. E não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Eles ligam todo dia? Toda hora. O problema é sério e pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros problemas graves de saúde. Eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. Equilibrar as finanças pessoais não é nada fácil para a maioria das pessoas. Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vence daqui 3 dias e o dinheiro negativo. Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras. Muitos costumam ter uma vida de altos e baixos, não sabendo como lidar com as finanças e acabam se endividando. Me endividei com cartão, também cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto e eu falava, não, vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí no outro mês vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro e aí eu não conseguia pagar. A parcela de famílias que se declararam endividadas registrou em 2020 o maior patamar anual em 10 anos. Segundo um levantamento recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A atual crise econômica fez com que o desemprego aumentasse e com que os trabalhadores tivessem a renda reduzida. O aumento da inflação também fez com que as famílias recorressem ao crédito para compor a renda. Enfrentar uma crise econômica não é fácil. As contas não param de chegar. E toda essa preocupação com o dinheiro faz muitas pessoas adoecerem. Os endividados têm 4 vezes mais chances de ter depressão e 8 vezes mais de não dormir bem. Descubra agora, através dessa programação, que existe um lugar onde todo esse fracasso e sofrimento é transformado em prosperidade. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Acompanhe a história do Eduardo, que veio no Congresso, tomou uma atitude e olha aí o depoimento dele. Sempre fui bancário, porém eu tinha uma grande vontade de empreender. Sou formado em administração de empresas, tenho MBA, pós-graduação em finanças, porém a insegurança e o medo me travavam e não me deixavam eu empreender, eu dar aquele próximo passo, né? Por ter filho pequeno, né? Casa para cuidar, para sustentar, e essa insegurança era mais forte do que a vontade que eu tinha de empreender. Porque todo final do mês eu tinha o meu salário garantido, né? E aquilo ali dava aquela segurança que eu não ia correr, não ia ter o risco de faltar o dinheiro no final do mês, entendeu? E isso era um dos principais motivos, se não fosse o principal, de eu me travar ali para eu não empreender, para eu não ir trabalhar por conta própria.
Com a participação no Congresso, com o pacto, aí sim a minha visão mudou totalmente. A minha visão abriu. Como é costume de falar, abrir a visão, né, que sempre é falado no pacto, e realmente isso acontece. A minha visão abriu totalmente, que só aquilo ali não foi o suficiente, só os cursos que eu tenho não foi suficiente para eu poder dar esse passo, dar a largada, né? No momento que eu decidi pedir as contas, foi um momento bem delicado na minha vida, principalmente profissional, porque eu era um bom funcionário, sempre fui um bom funcionário. O meu chefe, na hora, não entendeu muito. Os colegas de trabalho me chamaram de louco. Como que tu vai fazer isso numa altura dessa do campeonato, com 40 anos, 41 anos, né, com o mercado de trabalho não contratando ninguém, né, as pessoas se agarrando nos empregos, e eu vim ao contrário, né, na contramão disso tudo. Eu já tinha em mente como que eu queria fazer, como que ia ser o nosso escritório, a nossa empresa, mas eu ainda não estava efetivamente fazendo. Então eu estava trabalhando de casa ainda. Eu tinha uma mesinha no meu quarto, um notebook, e ali eu comecei a atender os meus primeiros clientes, que eram clientes que eu já atendia, que eu tinha parcerias, né, do meu trabalho, que eu comecei a atender por conta própria. E ali foi começando, mas, sem nada certo, sem nenhuma garantia do que ia dar certo, somente aquela força que eu estava recebendo nas reuniões do Congresso, mas certeza de alguém de fora que ia dar certo eu não tinha, só mesmo a fé ali, a persistência que ia dar certo. Na minha mente eu sabia que ia dar certo, mas nada além da minha fé garantia que ia dar certo. Os clientes começaram a aparecer, aqueles clientes que começaram a fazer algum negócio comigo começaram a indicar outro, e foi indicação, um indicando o outro, e eu fechei a parceria com todos os bancos que eu já sabia que eu poderia fechar parceria para representar esses bancos com os clientes, né, que solicitam os serviços de crédito desses bancos, e ali os clientes começaram a entrar, a aparecer. E aí eu precisava de um local físico para atender esses clientes. Até então a gente encontrou um ponto comercial que é no melhor local de Santos hoje, onde fica o nosso escritório. E ali as coisas começaram a melhorar, mais clientes, mais faturamento. Consequentemente, a minha vida começou a mudar. Eu troquei de carro. Eu mudei para um apartamento maior, num condomínio onde minhas crianças elas têm lazer para poder se divertir, que antes eu morava num apartamento menor. Eu consegui fazer viagens que antes eu não poderia fazer por conta do trabalho. Fizemos viagens internacional, inclusive, que antes eu teria que esperar um momento de férias, juntar todo o valor das minhas férias para eu poder fazer um tipo de viagem desse. Firmar o pacto é essencial. O que eu não aprendi em anos de banco de escola, com faculdade, pós-graduação, outros cursos que eu fiz também, eu aprendi firmando o pacto, comparecendo todas as segundas-feiras nas reuniões, que ali tanto em tomada de decisões, na certeza das coisas que você vai fazer, que vai dar certo, aquele medo de sentar numa mesa para fechar algum negócio, aquela insegurança, tudo isso você perde. Você ganha uma segurança para tratar com as pessoas, e você consegue fazer o que você quer. Meu nome é Eduardo Oliveira Leite dos Santos e eu venci no Congresso. Segundo a medicina, muitos são os problemas que têm dado origem ao mal do século chamado depressão. Mas quando se fala de problemas econômicos, encontramos um dos principais causadores desse problema tão destrutivo que tem afetado milhares de pessoas.
O mundo vive mergulhado em crises. O desemprego, a falência, a falta de oportunidades, as dívidas que aumentam a cada dia, os caminhos trancados. Tudo isso faz com que o emocional do ser humano seja abalado, desencadeando assim a chamada depressão financeira. O que fazer para ser livre e alcançar paz e prosperidade em todos os sentidos? Somente provando do poder da fé. Segunda-feira, dia 3 de abril, no Congresso para o Sucesso, estaremos realizando o Dia do Fim da Depressão Financeira. Se você sofre com este problema, decorrente das dificuldades financeiras que tem enfrentado, venha nesta segunda-feira e dê um fim em todo fracasso. Eu sempre comento com as pessoas que teve um dia que o problema entrou na sua vida. Teve um dia que você acordou e foi o pior dia. Aquela situação que você diz assim, eu não sei nem por que aconteceu isso. Você foi trabalhar e foi demitido. Você chegou na porta da sua empresa e possa ser que estava lá arrombado, que levaram tudo. As situações ruins acontecem. Você bateu o carro, as coisas ruins, enquanto nós estivermos no mundo, estaremos sujeitos a ela. Mas uma coisa é você enfrentar os problemas na força do seu braço. E a outra coisa é você enfrentar cada situação com Deus te guiando. É diferente. Essa é a proposta da segunda-feira. Eu te aguardo aqui, escolha o horário em que você vier, é esse horário que Deus ele vai te abençoar. E essa segunda-feira vai ser o fim da depressão financeira. Eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala a respeito do que nós estamos vivendo, que é essa preparação, aí, esse momento em prol da Semana Santa. E vai começar com o domingo de Ramos. Deus te abençoe. O domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. E mais uma vez, este dia tão especial que marca também o início da Semana Santa será revivido para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Neste domingo, 2 de abril, prepare o seu ramo e participe do Domingo de Ramos. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal.